Amém. Louvado o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Muito boa noite. A paz do Senhor. Quem está faltando aí, levanta a mão só para me ver. Ué, a gente levantou a mão aí, ó. Né? Irmãos, é sempre assim. Depois de uma semana que nos exige um pouco mais, que a gente se dedica um pouco mais, que a gente doa um pouco mais. Essa semana a gente veio do churrasco, depois a gente teve o dia do teatro, aí ontem teve o chá das mulheres, quem esteve presente também teve a quarta-feira de estudo bíblico. Aí sempre assim a gente dá aquela esmorecida. A gente não lembra da música da Ludmilla Ferber, né? Em tempo de guerra, nunca pare de... É assim mesmo. Toda vez que a gente tem um grande esforço no Senhor, algo que a gente se posiciona no Senhor, a gente normalmente tem um contra-ataque, uma dificuldade muito grande. E por que é isso? Porque uma coisa é conquistar, outra coisa é estabelecer aquilo que se conquistou. Faz sentido? Uma coisa é a gente chegar num lugar, outra coisa é manter naquele lugar. Então, o Senhor quer nos convidar, irmãos, para nós estabelecermos o lugar que Ele quer nos colocar. Porque às vezes nós vamos chegar em alguns lugares no Senhor. Ele vai falar assim: olha, para você estabelecer, para você continuar na jornada, para nós darmos o plus, o ajuste fino, a gente vai precisar de um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de boa vontade, um pouquinho mais de disposição, porque a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o reino dos céus é tomado e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, tem coisas que vai vir para nós assim, chegou. Mas tem coisas que para ficar em nós, para ficar conosco, a gente vai ter que dar um curso. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor, algo que eu tenho certeza que você já conhece, mas aprove Deus partilharmos novamente dessa palavra nesse dia, porque é pertinente para o tempo que se chama hoje, esse tempo em que nós precisamos estabelecer alguns lugares, esse tempo que nós precisamos decidir se nós vamos continuar avançando, ou se nós vamos falar assim: já está até bom, sabe? Então nós vamos ter que escolher isso no Senhor. Eu queria te convidar, você que trouxe essa Bíblia, abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, amém, meus irmãos? Todos achamos? Êxodo geralmente está fácil de achar, né? Êxodo capítulo 3, verso 1 até o 12. Talvez a gente não saiba dizer de cor as mesmas palavras que estão descritas no texto, mas certamente a gente conhece a história. E diz assim a palavra do Senhor no texto que foi apontado pelo Senhor para essa noite. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou aonde, irmãos? Aonde que ele chegou, irmãos? Horebe, que é o monte de Deus. Onde que ele chegou, irmãos? Monte Horebe, que é o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor. Irmãos, tem alguma Bíblia que o anjo do Senhor está com a letra maiúscula aí? Tem alguma que está com a letra minúscula? Sua? Geralmente quando está escrito o anjo do Senhor com letra maiúscula, é o próprio Deus. Então olha só, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, quem chamou, irmãos? Quem chamou, irmãos? Deus chamou. Está vendo? Ali em cima não está falando que era o anjo do Senhor? Está vendo que Deus que chamou Moisés? Ele disse: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, mas tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus.
Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores ou exatores, e sei que o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você, e esta prova que eu sou aquele quem te envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão o culto a Deus aonde, irmãos? Neste monte. Qual monte que era esse? Horebe, que era um monte de? Então tá, então. Amém? Pode fechar sua Bíblia, deixa ela aí de lado. Feche também os seus olhos, vamos orar. Louvado é o nome do Senhor. Santo Deus, amado, eterno e bondoso Pai, Senhor, nós queremos celebrar o Teu nome. Celebrar, Senhor amado, o Teu nome por esta noite. Celebrar, Deus, o Teu nome pela semana que nós tivemos na Sua presença. Celebrar, Deus, o Teu nome pelo dia que nós tivemos, Pai, com saúde, com alegria, nada nos faltou, Pai, e nós queremos celebrar o Teu santo nome. Pai querido e amado, o nosso calendário humano, Senhor, diz que o domingo é o primeiro dia da semana. E nós aqui estamos, Pai, para abrir a nossa semana com chave de ouro, querendo ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para a nossa voz, querendo, Senhor amado, ouvir os Teus direcionamentos, Pai, porque, Senhor amado, a Tua palavra nos diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso, Deus querido e amado, nesta hora nós clamamos a Ti. Fala conosco, Pai. Pai querido, ministra o nosso coração. Pai, nos dê uma direção, nos aponta, Senhor amado, os preceitos do Seu coração, Pai, para a nossa vida. Oramos, Pai querido e amado, para que nesta noite o Senhor possa, Pai querido, selar a Tua palavra em nosso coração. Pai querido, assim como o agricultor, ele abre um buraco na terra, coloca a semente, Pai, e depois ele fecha a terra, ele cuida, ele protege, Senhor. Assim, Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que faça com o nosso coração. Fale conosco, Senhor. Pai, guarde a nossa mente, Senhor, para não anteciparmos, Deus querido, aquilo que nós pensamos saber e negligenciarmos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos, Pai, e desde já Te agradecemos, porque o Senhor é bom. Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor e a Sua vontade é boa, agradável e perfeita, e nós queremos estar no centro dela nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tome seu assento, você que ainda está de pé. Amém, meus irmãos. Muito alegre de revê-los nessa noite. Muito alegre de ver que vocês perseveraram por essa semana. Foi uma semana de muitas bênçãos. Nós nos alegramos muito no Senhor. Ainda ontem as irmãs brincavam assim, uma com a outra, assim, ó, 3/3, hein? Vencemos. Graças a Deus. E o Senhor nos abençoou em tudo. Nós podemos fazer como Samuel, olhar para trás e dizer assim, uau, até aqui nos ajudou o Senhor. E é muito bom, irmão, saber que nós temos pertencido a um Deus de amor, que cuida de nós, que zela por nós, que nos conduz em todos os caminhos e que sempre tem um propósito naquilo que faz. Amém? Aquele que consegue se colocar no centro da vontade e do propósito de Deus, esse não sofre, porque ele não nada contra a maré, ele nada a favor da maré. E quem nada a favor da maré, irmãos, até quando cansa e começa a boiar na água assim, ó, a maré leva ele. Agora quem nada contra a maré tem que ter muito braço para nadar, não sair no lugar, ficar cansado, e muitas vezes afogar, porque está tentando nadar na direção errada. Se nós estivermos na direção certa, irmãos, nós temos certeza de sucesso no Senhor. Amém? Como disse, irmãos, no começo, uma introdução para aquilo que nós queremos falar nessa noite, eu quero te convidar a lançar no Senhor esse lugar de estabelecer no Senhor. Irmãos, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver um alpinista escalando, em especial aqueles alpinistas de neve, que eles vão
escalando com muita dificuldade, e aí de repente ele arranca do bolso, tipo uma marretinha com um finquinho, e ele bate, ele crava ela lá em cima lá. E ele crava, e quando ele vê que ela está fixada, ele se apoia nela para poder subir um pouco mais. Aí ele se estabelece naquele patamar, porque se ele não vigiar, ele cai para o patamar de baixo, ele perde aquele lugar que ele avançou. Então, hoje, irmãos, eu quero falar de algo que vai nos permitir fixar o lugar que nós temos alcançado no Senhor. O texto, meus queridos, que nós lemos nessa noite é um texto muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu uma, duas, talvez 50 vezes, pela leitura, pelas palavras, e hoje mais uma vez nós vamos partilhar desse texto. Irmãos, para nós que estamos aqui no Ocidente, longe da nação de Israel, talvez a nossa visão a respeito de quem foi Moisés seja uma visão pequena, mas quando a gente olha para como os israelitas tratavam Moisés, a gente consegue ter uma noção da dimensão daquele homem. E não pense apenas nos israelitas ou no povo de Israel como um grupo de pessoas, mas pense em alguém que era reconhecido, honrado e respeitado por toda uma nação. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo e aí, Números, Levítico e Deuteronômio, não é isso? Sim ou não? E mais qual? Diz que até Jó foi escrito por Moisés. Para o povo de Israel, Moisés, irmãos, foi o legislador, ele era o profeta, ele era o libertador, porque ele foi aquele que inaugurou para o povo de Israel uma era de liberdade, porque o povo até então era escravo no Egito. Quando a gente olha, irmãos, para a história do povo, que termina o livro de Gênesis de maneira tão vitoriosa, tão jubilosa, porque José introduziu a sua família no Egito e todos estavam bem, estavam felizes, morando na melhor parte do Egito, que era Gósen. Parecia que era um filme daqueles tipo Felizes para Sempre. Acontece que quando começa o livro de Êxodo, a Bíblia diz que depois que José morreu, depois que aqueles homens morreram, veio um outro faraó, que não sabia nada daquilo que tinha acontecido. E por conta do número de israelitas no deserto, ele começou a oprimir o povo, que era o povo do Senhor. Então, irmãos, aquele povo que no momento era tão bem-vindo no Egito, deixou de ser bem-vindo e agora sofria duras penas, dia e noite, por conta dos opressores, que eram os egípcios. A ponto, irmãos, deles voltarem os olhos para o Senhor e começarem a clamar por intervenção. O que eles não esperavam ou não sabiam, se é que nós podemos falar dessa forma, é que antes mesmo deles clamarem, irmãos, Deus já tinha uma providência, porque a palavra diz que antes mesmo que o nosso pedido ou o nosso desejo chegue a boca, Deus já conhece a palavra, amém? Então antes mesmo que a sua necessidade salte aos seus lábios, Deus já conhece todas elas. Então, irmãos, quando a gente está indo, tem um ditado antigo que fala assim: olha, quando eu estou indo, olha, você está achando que você é esperto? Quando você está vindo com milho, eu já estou voltando com fubá ensacado. Já viram essa expressão? Quando a gente acha que está surpreendendo a Deus, irmãos, com algo, Deus já tem a providência pronta. Esse texto que nós lemos, nós estamos vendo Deus chamando Moisés para a missão para a qual Moisés tinha nascido. Acontece que Moisés aqui não tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos de idade. Moisés já tinha 40 anos. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não, Moisés tinha 80. Está vendo? Moisés já tinha 80 anos. Vamos lá, vamos recapitular. Está vendo? Tem que estar ligado. Irmãos, Moisés tinha 80 anos. Por que Moisés tinha 80 anos? Porque ele nasce, os irmãos lembram da história, não é? Vamos recapitular. Moisés nasce, aí o faraó fala assim: cara, tem muita criança nesse tal de Egito. Chama 2 parteiras, uma chamava Sifrá e a outra Puá, falou assim: olha, se nascer menina, deixa viver, vai servir de barriga de aluguel, vai servir para lavar nossas vasilhas, vai servir para poder limpar a nossa casa, mas se nascer homem, mata. Só que elas temeram a Deus e elas não tinham coragem de fazer isso, e os hebreus foram nascendo, e aí depois o faraó descobre, fala: e agora? Ah, mas é porque elas são tão espertas, elas dão jeito, sabe? Uma mulher esperta, essas tal de hebreias, gente, nunca vi mulher tão esperta assim. Aí ele então endurece um pouco mais, então agora vamos vasculhar as casas, porque se você deixou algum menino homem para trás, ele vai morrer agora. Então diz a palavra que Joquebede pega o menininho Moisés, esconde ele,
3 meses, depois não podendo mais esconder, coloca num cestinho de junco, e aí coloca no rio Nilo, aí a filha de Faraó vai lá para tomar banho, vê o menino, leva para casa, que bonitinho, vou criar, vai se chamar Moisés, porque ele foi tirado das águas. E aí, irmãos, Moisés vive no palácio de Faraó por 40 anos, aprendendo na melhor cultura da época. Imagina se fosse hoje, irmãos, imagina Moisés estudando na melhor escola, comendo da melhor comida, com as melhores seguranças, tendo os melhores playgrounds, fazendo os melhores passeios, tudo do bom e do melhor para Moisés. Até que chega um momento em que ele precisa fugir para a terra de Midian, com 40 anos. E ele vai viver a vida dele, irmãos. Ele conhece a esposa chamada Zípora, tem ali os seus filhos, tem um sogro abençoado chamado Jetro. Você vai fazer o que, Moisés? Você é príncipe do Egito. Aqui não tem Egito não, cara, vai cuidar de ovelhas. Então a palavra nos diz que nesse dia Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Irmãos, ovelha é um animal racional ou irracional? Irracional. Fica aqui ovelha, vai para o outro lado, não tem como controlar. Mas aquele dia, diz a palavra, que enquanto ele pastoreava as ovelhas meio que foram saltitando, conduzindo, o fluxo foi levando Moisés para onde, irmãos? Para Horebe, o monte de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que dá para concordar com Kardec, é que o acaso não existe, irmãos. É a única coisa que dá para concordar. Não existe acaso. Deus tem um propósito em tudo que faz. Será que só havia aquele monte? Será que só havia aquele lugar? Será que só havia aquela sarça? E Deus encaminha Moisés então para Horebe, o monte de Deus, para o encontro. Moisés agora com 80 anos, viu? O dobro da idade que você pensou que tinha. E agora, irmãos, Moisés pastoreando as ovelhas, ele tem uma visão que não era comum. Ele vê uma sarça pegando fogo. E o que não era comum na sarça pegando fogo? É que a sarça não se... Irmãos, sarça pegar fogo era normal. Pegava fogo durante o dia, de noite apagava. Normal. Agora, quando uma sarça não se apaga, quando o fogo permanece, quando a sarça não se consome, chama a atenção de Moisés. E aí eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes que vão servir de base para aquilo que nós queremos falar nessa noite. Irmãos, Deus já estava no monte de Deus, sim ou não? Sim. Aí de repente tem uma sarça pegando fogo. A Bíblia não fala quanto tempo que aquela sarça ficou pegando fogo, mas certamente não foi pouco tempo, porque o que chamou de Moisés não foi a sarça pegando fogo, foi que a sarça pegava fogo e não se consumia. Então se ele passou, tem uma sarça pegando fogo ali, foi lá do outro lado. De repente ele volta, mas aquela sarça estava pegando fogo há 2 horas atrás, ela nem mexeu. E vai lá do outro lado, de repente ele volta, gente, já faz 5 horas que aquela sarça está pegando fogo e ela nem mexeu ainda. O que está acontecendo ali? E aí a palavra diz que Moisés se interessa por aquilo que Deus estava mostrando. Irmãos, e na medida que Moisés se interessa por aquilo que Deus estava mostrando, ele decide caminhar na direção daquilo que Deus estava mostrando. Irmãos, muitas coisas Deus tem feito em nosso meio, muitas coisas Deus tem trabalhado em nosso meio, tem exposto em nosso meio, e aí chega um momento em que nós vamos ter que decidir se nós vamos nos dar por satisfeitos, ver a sarça ardendo, ou se nós vamos nos interessar e falar assim, cara, eu vou na direção desse negócio que Deus está fazendo, porque pode ser que mais perto da sarça, Deus tenha algo mais especial ainda. E aí Moisés, ele começa a caminhar na direção daquilo que Deus estava mostrando. E quando Deus percebe a intenção e o desejo de Moisés de crescer um pouco mais naquilo que Deus está mostrando, Deus falou assim, Moisés, então tá beleza, tu quer, né? Se você quer, nós vamos aumentar o nível. Quantos querem crescer no Senhor, irmãos? Então repita assim comigo, é preciso aumentar o nível. Irmãos, quando Moisés vê a sarça ardendo, pegando fogo, não se consumindo, e a palavra diz que era o anjo do Senhor, já ali, já era Deus se manifestando. Cadê a Ágata? A Ágata não vejo não? Puxa, eu achei que ia ter um teatrinho da sarça ardente. Irmãos, quando Deus vê, ou melhor, quando Moisés vê a sarça ardendo, Deus se manifestando para ele podia se dar satisfeito, irmãos. Mas nós podemos nos dar satisfeitos por conta daquilo que Deus já tem feito.
E tem sido muito bom, amém? Ou a gente pode falar assim, sabe que eu até queria um cadinho mais? E aí quando ele fala assim, eu quero um pouquinho mais, eu quero entrar mais para dentro, eu quero conhecer um pouco mais, quero beber um pouco mais dessa água que Deus está me apresentando. Aí você quer mesmo? Quero. Eu falei assim, então tá, então a gente vai subir o nível. E a palavra diz que quando Moisés começa a caminhar, começa a se chegar para a sarça, para ver o que estava acontecendo, ele falou assim, ei Moisés, espera aí cara, o que foi, Senhor? Então, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Irmãos, esse é o versículo chave daquilo que nós queremos tratar nessa noite, porque os versículos seguintes vai mostrar Deus falando por que ele queria que Moisés tirasse as sandálias, vai falar por que Deus queria enviar a Moisés. Mas eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para o fato de que quando Moisés se interessa para ver, Deus faz uma pausa naquilo que Deus iria falar. Ele não disse para Moisés o que ele queria fazer quando Moisés estava de longe. Ele não disse para Moisés o que ele iria fazer, como ele iria usá-lo, enquanto Moisés não caminhou na direção da sarça que estava vindo. E aí quando Moisés começa a caminhar, ele fala assim, Moisés, você quer continuar? Quero, Senhor, é por isso que eu estou me chegando para perto, para ver por que essa sarça não se queima. Então tire as sandálias dos pés. Por quê? Porque o lugar que você está é terra santa. Irmãos, eu gosto sempre de trazer à memória, para a nossa reflexão, que Moisés estava num deserto, amém? Um monte. Não era um chão bonitinho, que tem um monte de linhas assim, ó, quadriculado, que fica falando assim, ó, até essa linha aqui é terra comum, dessa linha aqui para lá é terra santa. Ó, até essa pedrinha aqui, Moisés, você pode vir de sandália, porque aqui é terra comum, mas dessa pedrinha aqui para frente já é terra santa. Não tinha uma linha, irmãos. O que tornou a terra santa não era uma distância geográfica, o que tornou a terra santa e que exigia de Moisés um pouco mais, era o conhecimento do que Deus queria fazer através dele. Irmão, se a gente quer de fato crescer um pouco mais no Senhor, nós vamos precisar tirar algumas sandálias. Quando a gente pega os nossos filhos e fala assim, filho, para de correr descalço, por quê? Porque senão você vai pegar resfriado. Pelo menos minha mãe falava isso muito comigo. Por que, mãe? O chão está frio. Por que? O que eu tenho que fazer, mãe? Coloca um chinelo. O que o chinelo vai fazer, mãe? O chinelo vai interromper o seu contato com o chão que está frio. Lógico que não tinha toda essa explicação, mas a lógica era essa. Quando a gente está caminhando no asfalto quente, se a gente caminhar descalço, machuca o pé, sim ou não? Mas se a gente estiver com calçado, é mais tranquilo. Então, irmãos, um calçado, ele provoca separação entre nós e aquilo que está debaixo do nosso pé. Se eu estou de calçado aqui, ó, o meu corpo não está em contato com o chão, porque tem uma barreira entre mim e o chão. Faz sentido? Só tem um problema, irmãos. Aquele dia Deus disse que o lugar onde ele estava era um lugar santo. Então, Moisés, eu queria até continuar, cara. Eu até tenho coisas maiores para poder ministrar no seu coração. Moisés, eu tenho coisas mais profundas para poder falar com você. Moisés, eu tenho níveis mais profundos, mais distantes, mais poderosos para onde eu quero te conduzir. Mas se você quer continuar, nós precisamos eliminar, Moisés, as coisas que causam separação entre você e aquilo que eu estabeleci que é santo. Porque essas coisas, elas vão te impedir de ir mais profundo. Irmãos, vamos pensar aqui, Deus mandou Moisés tirar as sandálias, amém? Significa que Moisés estava com as sandálias, sim ou não? Com as sandálias, Moisés chegou ao monte de Deus, sim ou não? Com as sandálias, Moisés viu a sarça ardendo, sim ou não? Com as sandálias, Moisés chegou mais para perto da sarça, sim ou não? Sim! Então, irmãos, estar com as sandálias nos permite ver algumas coisas, nos permite contemplar algumas coisas, nos permite participar de algumas coisas, mas se a gente quer ir mais profundo, a gente precisa tirar as sandálias. Agora, qual é a minha sandália? A minha sandália é essa Anabela. Lembra, os irmãos lembram Anabela? Ou que não tinha? Anabela era uma sandália com salto desse tamanho. Tinha? Tamanco. Irmãos, se nós olharmos aqui na igreja, nós vamos ter gente com tênis de sola dessa largura, gente com rasteirinha desse tamanho, gente com salto assim, gente com tamanco, gente de bota, gente de chinelo. Então só aqui na igreja, olha quantas
dimensões diferentes de calçados nós temos. Se nós fôssemos ilustrar pelos nossos sapatos, nós poderíamos notar que, embora nós estivéssemos todos no mesmo lugar, nós temos níveis de separação diferentes. Amém? Uns estão mais separados, outros estão menos separados daquilo que é o chão. A questão é que enquanto uns têm sandálias, outros têm botas, outros têm sapatos, outros têm só rasteirinha, outros estão com uma película plástica, igual luva cirúrgica. Já viu luva cirúrgica? É fininha, irmãos. Parece que nem tem, mas não permite troca com o ambiente. Tem coisa, irmãos, que causa separação entre nós e aquilo que Deus estabeleceu que é santo, que a gente nem sente. É tipo meia calça. Talvez nem vê que tem, mas ainda existe alguma coisa que causa separação. Então, irmãos, o que nós queremos trazer para a nossa vida nessa noite? Que para chegar até o monte de Deus, irmãos, até Horebe, nós podemos chegar de sandálias. Mas se a gente quer crescer um pouco mais, a gente precisa abrir mão das sandálias que nos impede de ter mais contato com aquilo que é santo. Irmãos, é muito bom quando nós temos a oportunidade de entrar mais para dentro do Senhor. E aí a gente pode pensar assim: não, pastor Vitor, olha, eu estou tranquilo, porque, eu estou de buenas na minha vida, né? Eu estou tranquilo, eu já tenho bastante contato com aquilo que é santo. Irmãos, Moisés nasceu para ser um libertador. A palavra diz que Moisés falava com Deus face a face, mas o chamado dele começou com tire as sandálias dos pés. A questão, irmãos, que fica para nós é: quem estava no monte com Moisés e com Deus? Quem, irmãos? Deus, Moisés e as ovelhas. Se Moisés não tirasse, irmãos, as sandálias, quem de nós ia ficar sabendo? Ninguém. Como que nós poderíamos ficar sabendo, pastor Vitor? Por conta de todo o resto, que é aquilo que Deus fez através dele. É como se diz assim: Rafael, se você quiser vir comigo, cara, é melhor você pegar a sua bolsa, e eu vou embora. E aí de repente eu vejo o Rafael vindo comigo, subentende que ele já pegou a bolsa dele. O negócio é o seguinte, cara: ou você faz isso, ou não precisa nem vir, e eu vou embora. Então, quando a pessoa não faz aquilo que foi determinado, eu falo assim: então, por isso que ele não veio. Então, quando nós observamos, Deus falou assim: Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Não tem um versículo falando assim: então Moisés se assentou, tirou a sandália do pé direito e depois a sandália do pé esquerdo. E então Deus disse: eu sou Deus. Não tem, irmãos. Como nós podemos ter essa certeza? Porque Deus continuou depois que ele mandou Moisés parar. Moisés, quer continuar? Quero. Então tire a sandália dos seus pés. Não tinha ninguém lá, irmãos, para poder apontar o dedo para Moisés se ele estava ou não estava de sandália, porque foi algo que Deus pediu para ele. Deus pediu para ele. Por isso, irmãos, eu falo assim: olha, nós temos sandálias na nossa vida que Deus pede para nós, e se eu não tirar, não tem como você me julgar, porque Deus pede para mim. É por isso que a palavra fala de um autoexame. Examine-se o homem a quem, irmãos? A si mesmo. Porque tem sandálias na minha vida que você nem sabe que existe. Tem coisas que podem existir no meu coração que estão me impedindo de ter mais contato com Deus, que você nem sabe que existe. Eu posso estar aqui, de buenas, santarrão, aleluia, manto, e você nem sabe. Por isso, irmãos, há necessidade de um autoexame, para que cada um consiga identificar em quais áreas existem barreiras que te impedem de ter mais contato com aquilo que é santo. Tem pessoas, irmãos, que vai ter sandálias, vão ter impedimentos para se achegar mais a Deus na área do ego. Lembra do teatro que nós vimos? Como que foi trabalhado? E o ego, irmãos, eu conversava com a minha esposa essa semana, o ego não é necessariamente uma coisa ruim. Quem aqui tem ego? Quem aqui tem ego, irmão? Seja sincero. Irmãos, todo mundo tem. Todo mundo tem ego. Todo mundo tem ego. Agora, a maneira como você trata, o ego é o seu eu, é você. Agora, eu posso me colocar acima dos outros. Ou seja, eu tenho um ego elevado. Ou então eu posso achar que eu sou o mosquitinho que pousou no excremento do cavalo do bandido quando ele estava fugindo.
Escolhi até uma palavra bonita. Eu posso escolher, irmãos, como eu vou colocar o meu ego diante do Senhor. Então todo mundo tem. Então, se todos nós temos essa individualidade, a necessidade da autoavaliação também é pessoal. Porque aquele dia Deus disse assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Talvez ele diga hoje: Berê, Rafael, Dora, Dayana, Priscila, tire as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas para revelar para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Mas se você quiser ir no nível mais profundo, nós precisamos tirar essas sandálias. E aí, irmãos, não adianta o pastor Vitor apontar qual é a sandália da sua vida. Por isso um autoexame. Deus não disse, irmãos, isso para Moisés lá na coletividade, disse para ele sozinho, porque é algo pessoal. Tem pessoas que o que impede ela de ter mais contato com o Senhor é timidez. Tem pessoas que o que impede de ter mais contato com o Senhor é orgulho. Outras é vaidade. Outras é ciúme. Cada um, irmãos, tem o seu ponto de dificuldade. A questão é que hoje o Senhor nos convida para tirar as sandálias dos pés. Irmãos, se Moisés ficasse lá no cume do monte assim de sandálias, a sarça não estava ardendo até agora. A oportunidade passa. Se nós, diante do Senhor, diante da oportunidade de estabelecermos os lugares onde Deus tem nos colocado, se nós não nos posicionarmos nesse lugar, a oportunidade passa. Nós falamos algumas semanas atrás sobre o fogo que deve arder continuamente no altar, amém? Falamos aqui, estávamos todos aqui. E nós, dos pregadores, falamos muitas vezes: olha, tão importante quanto acender o fogo é manter o fogo aceso, hein? Fica ligado. Porque é muito bom, irmãos, nós estarmos aqui, no monte, glória a Deus, olha que visão privilegiada, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, aleluia, glória a Deus. Mas aí de repente chega a segunda-feira, chega a terça, chega um domingo, pós o evento de mulheres, no sábado, que todo mundo saiu daqui cansado, e aí vamos ver quem é que vai continuar com a mesma vontade, espiritualidade que estava lá em cima. Irmãos, entenda que eu não estou julgando ninguém, estou só pegando como exemplo para a gente ilustrar para a nossa vida, porque é assim que funciona, sim ou não? É a nossa disposição de continuar. Continuar como? Queimando. Continuar como? Perto da sarça. Continuar como? Agora eu quero saber o que ele tem para mim. Agora eu já sei. Agora eu quero saber o que ele tem para o meu ministério. Agora eu já sei. Agora eu quero saber o que ele vai fazer através de mim. Agora eu já sei. Agora eu quero saber o que ele vai fazer através daqueles que eu alcançar. E assim a gente vai, irmãos, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Quando a gente vê Isaías, irmão, dentro do templo do Senhor, e o Senhor falou assim: olha, traz Isaías aí, só Isaías. Templo tudo vazio, Isaías, os querubins. Irmãos, o que Isaías fala naquele momento? Quem lembra? Isaías, irmãos, eu, Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Uau! E as orlas das suas vestes enchiam todo o templo. E os anjos gritavam: santo, santo, santo. E quando eles gritavam, o templo balançava, tremia. O que Isaías falou, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Estou aqui, não. Ai de mim, Senhor. E aí, irmãos, ele faz uma constatação: ai de mim, que ele prossegue: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, onde ele reconheceu que estava a impureza dele, irmãos? Nos lábios. Aí de repente vem um anjo, pega ela com a tenaz. Vocês não sabem o que é tenaz? Tenaz é um alicatezinho, só os mais antigos vão lembrar, que eles vi muito em desenho animado, igual um buticão, pega assim, pega uma brasinha, e vai e toca lá na boca de Isaías, assim: filho, a tua iniquidade foi tirada. Aí eu te pergunto, será que Deus não sabia da iniquidade de Isaías quando levou ele lá em cima para a televisão? Sabia. Por que só tocou agora? Porque esperou ele fazer um autoexame, irmãos. Foi quando ele reconheceu, falou assim: isso aqui está me atrapalhando, isso aqui vai me matar, isso aqui não vai me permitir ver o que Deus quer comigo aqui em cima. Meu lábio é impuro, Senhor. Eu falei: não é mais. Seus problemas se acabaram-se, lembra? Seus problemas se acabaram-se. Pronto. Então, irmãos, quando nós identificamos quais são as sandálias que estão nos impedindo de ter contato com o Santo do Senhor, nós estamos melhorando para nós chegarmos mais para perto de Deus.
É por isso que nós vamos encontrar Isaías fazendo esse autoexame, nós vamos encontrar no texto que nós lemos na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Nós vamos encontrar lá em Romanos, olha, ninguém pense acerca de si mesmo de uma maneira mais alta do que convém, mas pense sobriamente, de acordo com a fé que Deus repartiu. Está mandando você fazer uma análise o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Agora, e quando eu não souber fazer análise, o que a gente faz, irmãos? Você concorda que tem coisas na nossa vida que a gente nem sabe que tem problema? Sim ou não? E a gente acha que está abafando, irmãos, está tranquilo. É tipo casca de feijão no dente. Treinando. Se eu tiver com a casca de feijão aqui, ó, eu não vejo, irmãos. Eu preciso de você para me ajudar a ver. Sim ou não? Então, irmãos, tem coisa na nossa vida que é tipo casca de feijão no dente. Você precisa da ajuda de alguém para te ajudar a enxergar. E se não tiver ninguém perto de mim? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é? E nele a gente pode. E aí, meu amigo? Por isso, irmãos, o salmista no Salmo 139 diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque, irmãos, tem coisas que a gente não vê. Imagina, eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. No ano não, né? Eu ia falar no ano, mas na semana que eu entrei na minha instituição, onde eu trabalho hoje, entrei na segunda, aí a gente está adaptando, segunda, terça, a quarta, quinta-feira, na hora de ir embora, ele falou assim: gente, amanhã as meninas vêm com o maiô por baixo da roupa e os meninos vêm de sunga. E a gente sem saber nada. Aí ele falou assim: nós vamos ter uma instrução aquática. Aí eles vieram para o outro e riram. Irmãos, eu confesso que eu cheguei no Carrefour lá na minha cidade para comprar óculos de mergulho. Ainda bem que eu não perguntei se tinha que ir de óculos de mergulho. Aí eu arrumei uma sunga e fui no outro dia. Aí uma mocinha do meu pelotão falou assim: eu não sei se vocês sabem, mas hoje é o nosso batismo. Eu falei: rapaz, que trem é esse aí? Irmãos, pensa no dia que a gente ralou. Mas ralamos muito. Isso assim, depois de um dia inteiro de aula, bonitinho, pega essa arma aqui, cara, fica carregando para lá, ralamos muito. Aí teve uma certa altura de coisa, ela tinha um poço cheio de barro onde a gente tinha que passar. Irmãos, eu trabalhava de auxiliar de escritório até 6 meses atrás, né? Quase que eu estava pipa no ventilador. E vai eu lá. Aí eu pensei: vou passar no barro, vou deixar a cara limpa. Para que eu vou sujar a cara? Não precisa sujar a cara, né? Eu fui lá, bonitinho, fiz igual a tartaruguinha, com a pessoa assim para fora. Eu falei assim: filho, você não suja essa cara, não? Aí eu: tudo bem. Aí eu: olha só, irmão, totalmente sem maldade. Eu fui lá no barro e falei assim: botei só a carinha aqui. Sujou só isso aqui, tipo um torta na cara. Aí eu voltei e perguntei assim: tá bom, senhor? Nossa! Aí eu falei assim: vai lá e fala com o comandante que você está ponderando. Eu falei assim: o senhor, o fulano mandou falar que eu estou ponderando. Ele: não, vai embora. Suja a cabeça lá no barro, tá bom. Irmãos, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. A minha falta de noção do que era para fazer me fez fazer algo muito aquém do que me era exigido. Então, às vezes, irmãos, a nossa falta de noção do que precisa ser feito na presença do Senhor, sem ter alguém para nos orientar, sem pedir ao Senhor uma instrução, faz a gente fazer qualquer coisa e fala assim: tá bom, cara, é só isso. Imagina Moisés: tira as sandálias, Moisés. Aí Moisés tira, não sei sabe quando você tira o tênis, mas você fica com preguiça de pisar no chão, você pisa em cima do tênis de novo? Para não sujar? Quem já trocou de roupa em cima de tênis, irmãos? Aí você troca de roupa assim, tira um pé e pisa, fica equilibrando, porque você não quer ter contato. Já tirei o tênis, mas ainda não tive contato com o chão. Então, irmãos, até para ter esse contato com o Senhor, a gente precisa permitir Ele nos mostrar como Ele quer que a gente tire as sandálias. Porque, irmãos, algumas coisas para nós vão parecer: tá bom, Senhor? Você ainda está ponderando, filho. Ainda está muito pouco ainda. E por que está muito pouco? Eu já fiz um pouquinho. Fez. Lembra de Pedro? Senhor, se alguém me ofender, quer dizer então que eu tenho que perdoar 7 vezes? 7? Que absurdo, 7 vezes?
Se você quiser só ver a sarça, mas se você quiser saber tudo que eu tenho para você, cara, acho que podia fazer uns 70 vezes 7 aí. Ele sobe o sarrafo, irmãos. Irmãos, Deus tem um plano maravilhoso para todos nós, para a nossa casa, para a nossa família. Diz a palavra: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para que vos dar o fim que desejais. Quem é aqui que deseja um fim ruim, irmão? Meu sonho é morrer, sem ninguém do meu lado. Ninguém deseja isso, irmãos. O Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida, e esses planos vão sendo revelados, manifestos a nós, à medida que nós nos permitimos avançar no Senhor. Agora, vamos ser muito sinceros, irmãos, algo que eu gosto muito de falar. Nem todo mundo, irmãos, vai conseguir arrancar as 2 sandálias de uma vez. Talvez alguém vai tirar, vai ficar assim um tempinho, porque está com medinho de botar o pé no chão. Pode fazer uma análise, irmãos, tem coisas que Deus pede para nós, que a gente não consegue tirar de uma vez. A gente vai tirando um pouquinho, vai abandonando um pouquinho, vai saindo um pouquinho, vai abrindo mão mais um pouquinho. É assim com mais alguém ou só comigo? Filho! Vou dar um exemplo aqui, Quando a pessoa está lá fazendo aquelas comandos de ordem unida, tem um comando que é esquerda, né? Esquerda, a pessoa vira totalmente assim para o lado. Tem outro que é meia volta, ela vira, virou para o outro lado, né? Virou para o outro lado. Só que tem vezes que a gente não vai conseguir fazer esse movimento uma vez só. Então, se eu estou vindo para cá, aí falando meia volta, eu tinha que virar tudo. Aí eu não vou conseguir, então, oitavo aqui. Acontece isso na nossa vida? Tem mudanças que Deus nos pede, irmãos, que nós não vamos conseguir fazer de uma vez, mas nós podemos começar elas hoje. Tem gente, irmãos, que está com sandália de elástico, aquela que você bota um pé no outro assim, arranca de uma vez só. Mas tem gente que está com aquelas sandálias, hoje nem sei se é moda mais, mas antigamente era aquela sandália que você botava ela aqui embaixo, aqui, e vinha trançando ela até aqui no meio da canela. Tinha ou não tem? Irmãos, olha o tempo, uns arrancam assim, já sai andando, já arranca, já pula, outros vai ficar distrança. São tempos diferentes. Por isso, irmãos, a importância de uma autoanálise. Deus não nos leva todos nós em conjunto, em bloco, no mesmo lugar. Ele leva a Priscila, leva o Jairo, leva a Lorena, leva o Berê. Mas todos no monte de Deus, sim. Mas se eu olhar para o lado, eu não vou ver ninguém lá, porque é eu e Deus. Esse contato, irmãos, é entre eu e o meu Pai, entre você e o seu Pai. E aí nós precisamos entender e escolher, irmãos, nessa noite, se está bom só o que o Senhor tem feito, ou se a gente quer continuar avançando na direção da sarça, daquilo que Deus tem para nós. Porque se a gente quiser continuar, a gente precisa fazer análise. Senhor, eu vou tirar a sandália do pé direito. Aí passa mais um pouquinho, Senhor, agora eu vou tirar a sandália do pé esquerdo. Senhor, só quer que eu tire a camisa também? Esse relógio está atrapalhando alguma coisa? E essa meia aqui, Senhor? O que é isso, pastor Vitor? Ele nem te pediu isso. Pois é, irmãos, quando nós começamos a crescer um pouco mais no Senhor, a gente deixa de fazer só aquilo que Deus manda e começa a fazer até aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Tem coisas, irmãos, que a gente vai deixar de fazer porque é pecado. A gente não quer entristecer a Deus. A lei do Senhor está falando para não fazer, mas tem coisas que a lei não proibiu, mas nós vamos abrir mão porque a gente quer chegar mais perto, quer agradar um pouco mais. Irmãos, esse lugar de agradar um pouco mais, para onde o Senhor nos conduz, é o lugar que nós vamos aumentar o contato com aquilo que é santo. A palavra diz para nós que sem santidade ninguém verá a Deus. Quanto mais contato a gente tem com aquilo que é santo, irmãos, mais a gente vê e conhece ao Senhor. Quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente se conhece. Lembra de Pedro? Pedro, quando tem a revelação de Jesus, olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E aí quando Pedro tem uma revelação de quem Deus é, na pessoa de Jesus, Jesus diz assim, e eu falo que você é Pedro. Irmão, você acha que Pedro não sabia que ele era Pedro? Caraca, eu achei que era João, cara. Ele sabia. Por que então que Jesus fala que ele era Pedro? Será que o Pedro quis dizer, você é o Rafael? Será que é da mesma forma? Ou será quando ele falou assim, uau, esse é o meu Senhor,
Então vem cá, agora eu vou te mostrar o Vitor que tem no meu coração, que você ainda nem sabe. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo coisas que nós achamos que está no plus, que está no legal, mas a gente ainda não é quem a gente é no coração do Senhor. Porque existe algo a crescer, existe algo a evoluir, existe algo a alcançar da parte do Senhor. Então, irmãos, não sei se os irmãos lembram de uma canção que fala, a música era assim: só quero ver vocês. Os irmãos lembram dessa música? Tem uma parte que me chama a atenção, fala assim: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Não tem? Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Lembra desse pedaço da música? Quanto mais, irmãos, nós nos achegamos para perto, quanto mais nós temos contato com o Senhor, mais próximos dele nós ficamos, mais parecido dele ou com ele nós ficamos. Qual a vantagem, pastor Vitor, de estar mais parecido com o Senhor? Mais perto de como nós somos criados, nós estamos. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O pecado destruiu o ser humano, mas agora, quando nós vamos nos achegando para perto dele, quando nós vamos abrindo mão de algumas coisas, lançando para trás algumas coisas que vão desagradar, que vão impedir, que vão atrapalhar, nós vamos nos achegando para perto do Senhor. É nesse lugar, irmãos, que o Senhor quer nos convidar para entrar. É por isso que a gente via quando Miriam e Arão, irmãos de Moisés, foram reclamar com Deus: poxa, Senhor, nós é filho da mesma mãe, mesmo sangue aqui, da mesma família, descendente de Levi, por que o Senhor fala com Moisés? Será que ele não é profeta? E nós? Por que não? Começa a reclamar com Deus, e Deus falou assim: ô Miriam, deixa eu te falar uma coisa, com os profetas eu falo um sonho, falo em visão, com Moisés não, com ele eu falo face a face. Irmãos, filho da mesma mãe, do mesmo pai, mas Deus estabeleceu lugares diferentes. Com ele eu tenho um tratamento especial, com ele eu falo de uma maneira diferente. Então nós podemos escolher se nós vamos nos contentar apenas em ser filhos da mesma mãe, se nós vamos nos contentar apenas em parecer com o Senhor, ou se nós vamos querer vê-lo face a face. Então, irmãos, eu quero te convidar nessa noite para entrar nesse lugar no Senhor. Lembra do rio de Ezequiel? Da visão de Ezequiel? Ezequiel tem uma visão do templo do Senhor, e debaixo do limiar do templo corria um rio. Ele dá uma volta e meia assim no templo, não sei se sentido horário ou anti-horário, e ele fala que quando ele acaba de dar a volta, ele vê um homem com uma vara de medir, um cordel de medir. E ele mede 1000 côvados. Quanto que dá 1000 côvados? 500 metros. Vamos arredondar. Você não sabe o que é côvado? Côvado é essa distância que vai daqui, até aqui, Imagina, 1000 bracinhos assim. Para a gente arredondar, 50 centímetros cada um. Então, 1000 côvados, 500 metros. E aí, irmãos, a palavra diz que depois que aquele homem mede, Ezequiel começa a andar. E ele anda. E é interessante que quando ele mede, ele não mediu o destino final de Ezequiel. Ele mediu uma medida para Ezequiel caminhar. E Ezequiel caminhou, irmãos. E Ezequiel podia se dar por satisfeito com aquilo que Deus já tinha mostrado. Sim ou não? Irmão, está com a aguinha no tornozelo aqui mesmo, só. Dá para pular, dá para fazer poça, dá para jogar água nos outros assim. Tá beleza, dá para brincar. Se fosse Ayla lá, ia sentar, bater com a mãozinha na água, tá uma benção. Quando ele percorre, o homem vai e coloca mais uma medida. Quer caminhar mais um pouquinho, Ezequiel? Tem espaço. É só abrir mão do lugar que você já conquistou. É só abrir mão desse lugar que dá para brincar na água, que tem lazer, que dá para chutar a aguinha. É gostoso, refresca. Mas se você quiser, tem mais um pouco. Então caminha. E ele caminha mais 1000. E agora as águas já estão batendo aqui, nos lombos, joelhos, lombos, costela, peito, e vai crescendo. E assim, irmãos, o processo vai se repetindo até chegar uma hora que diz a palavra que Ezequiel não conseguia dar pé. A água era tão profunda, irmãos, que a água conduzia ele. Então, irmãos, assim somos nós. A gente chega um dia na presença do Senhor com um tamanho, com a anabela desse tamanho.
E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, a gente vai abrindo mão de algumas coisas, vamos deixando algumas manias, algumas práticas para trás, a gente vai eliminando essa diferença, essa distância, até chegar uma hora que a gente está só com o chinelinho fininho, e o Senhor falou assim: cara, você já entrou bastante, mas se você quiser mais um pouquinho, tira esse chinelo também. E a gente vai entrando para dentro do Senhor. Então, irmãos, esse lugar que o Senhor nos convida para entrar nessa noite, nós podemos nos contentar em ver aquilo que Deus está fazendo e falar assim: caraca, maneiro, glória a Deus, Iberê, quando tiver o próximo evento eu venho, tá? Ou eu posso entrar nesse lugar de me manter nesse ambiente que o Senhor está fazendo em nosso meio. Irmão, certamente não tem lugar melhor. Tem gente que entra na presença do Senhor e está doido para ir embora. Moisés gostou tanto daquele ambiente que quando ele vai ter um encontro com Deus lá na frente no Monte Sinai, ele fica 40 dias. O povo lá embaixo está assim: nossa, já deu 40 dias. Moisés falou assim: nossa, só 40 dias? Puxa, já está na hora de descer. Anda, Moisés, desce depressa que o povo já está fazendo besteira. Ah, puxa vida, cara. Então, os irmãos, é a perspectiva que nós vamos criando no Senhor. Como que nós queremos caminhar nesse lugar? Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Quando eu disse, irmãos, no começo, na oração, para Deus tratar o nosso coração, para nós não acharmos que, não, está tranquilo, eu já estou descalço, já estou aqui, ó, de buenas, aqui, ó, tranquilaço, para nós não entrarmos nesse lugar, irmãos. Porque Pedro estava nesse lugar, de achar que já estava tudo bom, tudo certo, já tinha tido uma revelação de que Jesus era o Cristo, que ele era Pedro, olha só. Aí Pedro, cheio de si, todo bambambam, ele ouve de Jesus: olha, Pedro, quando tu te converteres, irmãos, imagina Jesus falando isso para você. Eu imagino para mim, irmãos, eu achando que eu já era crente até debaixo d'água. Eu falei assim: pastor Vitor, quando você se converter, não deve ter doído, não deve não? Você já achando que está assim quase pelado. Eu falei assim: então, quando você tirar a sua sandália, eu falei assim: mais? Mais. Quando você tirar mais um pouquinho, aí vai ficar bom. Então, irmãos, permita o Senhor te mostrar nessa noite quais áreas ainda precisam dessa limpeza de contato. Há alguns dias, o chuveiro da Alice e da Ayla parou de funcionar. Pai, meu chuveiro queimou. A gente disse assim: também? Banho de 5 horas, não sei para que isso, né? O chuveiro queimou. Aí eu fui abrir o chuveiro, não tinha queimado a resistência. Aí eu lembrei de algo que eu fiz da outra vez. Abri o chuveiro, desmontei, peguei uma lixa de unha e comecei a lixar os contatos do chuveiro. Lixei um pouco, ficou mais ou menos, peguei uma faquinha e raspei. Quando eu limpei aquele zinabre que estava ali entre os dois contatos do chuveiro, ele ligou de novo. Irmãos, visivelmente não tinha nada, estava tudo certo, medi a tensão, tudo legal. O problema é que tinha sujeira entre a parte que trazia energia e a parte que recebia energia. Não tinha contato, irmãos. Enquanto eu não limpei o contato, a energia não passou, a água não esquentou e o propósito do chuveiro não foi cumprido. Talvez seja a noite de nós: ah, pastor Vitor, já tirei o sapato, então tire a meia. Eu já tirei a meia, então tire a sujeira. Mas elimine aquilo que impede do contato, da corrente se estabelecer, para que a gente possa crescer no Senhor. Deus sempre tem mais. Amém?